prepares, ó igreja, será levada pelo próprio Deus. Te prepares, ó igreja amada, para o encontro com o Filho de Deus. Gente, que alegria, né? Imagine encontrar com Jesus, o Filho de Deus. Será que nós paramos, né, para pensar nisso? Será que em algum momento a gente sonha com isso, né? O momento que a gente vai encontrar com aquele que deu a vida por nós, com aquele que merece o nosso amor, o nosso respeito, né? Aquele que é digno da nossa adoração, aquele que está conosco o tempo inteiro, 24 horas, que cuida da gente, que veio a essa terra, que foi glorificado pelo Pai, que mora no céu agora, Filho de Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai da eternidade, Príncipe da paz, aquele que reina para todo sempre, lindo, maravilhoso, eterno, santo, e a gente encontrar com ele, gente, isso é maravilhoso, isso é um sonho, isso é uma dádiva sem valor estimado, né? Mas enfim, gente, hoje eu vim aqui porque eu acho que eu ainda tô com cara de sono. Hoje é dia 12 de janeiro e eu estava... geralmente quando nós terminamos de almoçar, eu já vou e lavo toda a louça do almoço, deixo a cozinha arrumada, mesmo que eu estiver muito cansada, porque aí depois disso eu vou descansar um pouquinho se eu tiver assim com muito sono, porque eu acordo muito cedo. Mas hoje eu deixei, né? Eu falei, nossa, hoje eu tava muito cansada mesmo, e eu falei assim, não, eu vou tirar um cochilo e depois eu venho e continuo minhas tarefas, né? E aí, gente, nesse cochilo que eu tive uma visão, né? E eu fiquei super feliz quando eu me acordei. Eu fiquei muito feliz, assim, porque geralmente eu fico assim, engraçado. Todo mundo tem visão, tanta gente que tem visão, tem isso, tem aquilo, e eu nunca tenho visão assim. Geralmente Deus fala comigo através da palavra, Deus fala comigo, o meu relacionamento com Deus é através da Bíblia, da palavra. Então assim, eu falo com Deus, Ele me responde, Ele fala comigo, e dificilmente eu tenho visões. Eu já ouvi voz, né? Assim, às vezes eu tô quase dormindo e eu ouço uma voz, já aconteceu, mas são raras as vezes que eu ouço voz. E é uma voz muito suave, uma voz assim no meu subconsciente, não é aquela voz que vem assim, sabe? E assim, é muito difícil eu ter sonhos, dificilmente eu tenho sonhos muito claros, né? Dificilmente eu tenho visões muito claras, muito nítidas, assim, que eu consiga contar. Geralmente eu tenho um reflexo na minha cabeça do que eu vi à noite. Eu não consigo, assim, chegar e contar tudo o que aconteceu. É muito difícil. Mas hoje eu tive uma visão, fiquei super feliz. Eu falei, ai, Senhor, até que enfim eu tive uma visão eu mesma, né? Porque geralmente eu conto o que as pessoas falam, eu ouço o que as pessoas falam, mas não acontece comigo, né? E aí eu fiquei muito feliz mesmo. Porém, no sonho eu não estava tão feliz. Gente, eu vou contar pra vocês. Eu achei necessário, assim, na hora que eu acordei, eu já disse, Senhor, o Senhor me deu, porque é pra mim falar. Eu nem tava pensando em gravar vídeo agora, né? Eu ia gravar mais tarde. E aí eu parei tudo que eu tava fazendo. Eu falei, eu vou contar agora, porque eu já sou difícil de lembrar de sonhos, dessas coisas. Então eu não vou esperar mais pra depois eu acabar me esquecendo, né? Então eu quero compartilhar com vocês. Antes de eu contar a visão, eu vou ler aqui pra vocês em 1 Tessalonicenses, porque assim, eu gosto sempre de estar baseado na palavra de Deus. Eu não confio em mim, tá, gente? Eu confio na palavra. Então, aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e no versículo 2, diz assim: pois vocês sabem muito bem
que o dia do Senhor virá como ladrão na cidade calada na noite. Quando as pessoas começarem a dizer tudo está calmo e seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre elas. Então, gente, olha, quando a palavra diz assim, que o Senhor ele virá como ladrão da noite, às vezes as pessoas pensam assim que Deus está falando, né, que Jesus está falando que ele vai voltar à noite, literalmente, né, assim, 9, 10, meia-noite, né. Só que não, quando Deus fala que vai voltar assim à noite, o que ele está querendo dizer? Por quê? Porque à noite nós estamos o quê? Tranquilos, nós estamos descansando, nós não estamos planejando geralmente, né? Quando a gente acorda de manhã, a gente já tem inúmeras coisas para fazer. Então, a gente está fazendo planejamento, a gente está em movimento, né? A gente está procurando o que vai fazer e tudo. Então, assim, durante o dia que nós resolvemos nossas coisas, que nós produzimos. E à noite, nós já estamos bem cansados, já estamos... se a gente deu conta do que a gente tinha de fazer, ponto final, né? A gente fica tranquilo, a gente vai descansar... E aí a gente não tem mais preocupação de fazer isso ou aquilo, né? Então, por isso que o Senhor disse que ele virá como ladrão. Por que ladrão? Porque ladrão não avisa, né? Ladrão não diz o dia que ele vai vir. Ele não diz assim, olha, o seguinte é esse, eu vou entrar na sua casa hoje, às 8h30, 9h, mais ou menos, é o tempo que eu termino de fazer um servicinho lá, e é o tempo que eu chego na sua casa, eu vou chegar na sua casa e vou levar tudo que tem lá. E aí, o que a gente iria fazer, né? A gente ia dar um jeito de tirar tudo, ou então de dar um jeito de cercar a casa, de deixá-la muito segura e ele não ter como entrar. Chamaria a polícia, chamaria o exército inteiro, se fosse possível, né? Mas aquele ladrão não ia entrar, então... ele não avisa, ele chega de surpresa, né? Eu já fui surpreendida por ladrão na minha casa e eu fiquei impressionada como foi que ele conseguiu entrar, que hora entrou, e assim, eu fiquei apavorada, né? Como que eles são, assim, muito rápidos, de repente, quando a gente vê as coisas já foi, eles já entraram, já saíram, enfim. Então, o Senhor disse que vem como ladrão porque ele não vai avisar ninguém quando ele vem. E segundo, que ele vem à noite porque nós vamos estar super tranquilos. E aí, quando pensarmos que está tudo bem, de repente, Jesus chega para levar a sua igreja, para levar aqueles que são escolhidos dele, certo? E aí, gente, eu tive uma visão mais ou menos assim, tá? Olha, para vocês entenderem bem como foi a visão, eu vou contar rapidamente. Esses dias eu estava na casa da minha mãe e a gente estava conversando, falando sobre o arrebatamento. E aí cada um tinha uma opinião, né? E eu lembro bem que minha mãe disse assim, eu acho que Jesus não vai vir exatamente agora por esses dias, porque pela palavra ainda tem algumas coisas para acontecer. E eu acredito que Jesus não vai vir exatamente esses dias, não. Daí meu pai tinha a opinião dele, e aí eu disse a minha opinião, disse, eu não sei, porque as coisas acontecem tão de repente... que às vezes quando a gente pensar que não é agora, é que vai ser o momento, foi o que eu falei, né? E na visão aconteceu o seguinte, o que aconteceu na visão? Nós estávamos em uma casa como se fosse uma festa, sabe? E tinha bastante gente, era como se fosse um churrasco, era à noite, em média de 8 horas, mais ou menos. E nós estávamos nessa casa. Era uma casa muito grande, não era minha casa, eu não conhecia essa casa, era uma casa muito, muito grande. E eu, nessa visão, as pessoas que eu vi nessa visão foram minha mãe e minha irmã, somente. Eu não vi meus filhos, eu não vi meu pai, não vi meu esposo, não vi meu irmão. Eu só vi minha irmã Kátia e a minha mãe. E eu tinha muita gente. E eu, de repente, gente, nesse dia que eu estava nessa festa, eu tive um desejo de cometer um pecado, sabe? Eu tive vontade de fazer algo que eu sei que desagrada a Deus, porque o Espírito Santo já tocou em mim. Quem convence a gente do pecado não é o pastor, não é a mãe, o pai, o irmão, porque isso ninguém convence. Quem nos convence do pecado é o Espírito Santo, que
que nos fala, que nos faz nos sentir mal, que nos convence, ó, é melhor assim, e a gente vê, aí realmente. Então, assim, por a gente amar a Deus, por a gente amar o Pai, por a gente amar o Espírito Santo, o que acontece? Eles vão nos convencer, né? A gente, por amor, a gente diz, não, eu faço qualquer coisa para estar com você. Tá entendendo? É que nem uma pessoa apaixonada, que ela abre mão de tudo para estar com aquela pessoa. Então, a mesma coisa é a relação da gente com Deus. Ninguém chega e obriga, a gente é convencido. Então, naquele momento ali, né, que eu estava naquele momento ali, naquela festa, né, que nós estávamos ali, eu estava parada, né, e eu olhava-se para o céu. E então, aí antes disso, eu tive essa vontade de pecar, né? E eu simplesmente, geralmente, no meu dia a dia, quando eu sou tentada a fazer aquilo que eu já sei que não é certo, eu não faço, né? E se eu fizer, gente, eu tenho um arrependimento assim mortal. Então, o meu arrependimento é tão grande que eu faço de tudo para não fazer aquilo que eu já sei. Porque pecar, nós pecamos todos os dias, todas as horas, né? Mas existe aqueles pecados que a gente já fez, já cometeu, que a gente sabe, tem consciência que se a gente for por aquele mesmo caminho é pecado. Só que, na visão, eu dizia assim, eu vou fazer porque eu tô desejando, eu tô com vontade e eu vou fazer. E eu fazia assim, gente, tranquilamente, sabe? Aquela coisa assim, super tranquilo. Me deu vontade, eu fiz e pronto, acabou. E depois eu disse, é uma coisa normal, a gente tem vontade, faz e paciência, né? Eu vou procurar não fazer mais, mas eu já estava com vontade mesmo há muito tempo e o seguinte é esse, eu vou fazer e fiz, né? E aí, tudo bem. Quando foi à noite, 8 horas da noite, nós estávamos nessa festa, tipo um churrasco, e eu via minha irmã sentada assim, minha mãe também, e eu tava numa janela, e eu olhava assim pela janela, gente, eu vi uma estrela muito grande, muito bonita, e eu olhava para aquela estrela linda, sim, para aquele céu estrelado, mas tinha uma que se destacava, uma estrela muito linda, e eu olhava assim para aquela estrela, gente, e de repente a estrela caía, e gente, era uma coisa assim muito clara e não tinha nada de muito efeito especial, nada não, sabe? Era algo assim muito tranquilo, como se eu estivesse aqui com vocês agora, como se a gente estivesse mesmo no local, não tinha nada de especial não, sabe? Então, assim, quando eu vi a estrela cair, eu lembrava que quando a estrela cai, a gente faz um pedido, né? E quando a estrela cair, eu dizia, eu tenho que fazer um pedido muito especial, porque era uma estrela muito grande, muito bonita, né? E aí, na hora, gente, eu lembrava assim, que Deus tenha salvado a minha irmã que Deus levou, né? Só que, na mesma hora, eu pensava assim, isso não adianta mais, porque o que tinha de acontecer já aconteceu, né? Eu sei que Deus salvou ela, e eu lembrava, Deus já salvou, ela já está com Deus, então não tem mais o que pedir. Aí eu lembrava da minha outra irmã, né? Aí eu dizia assim, Senhor, que o Senhor salve a minha outra irmã, né? Aí pronto. Quando eu dizia assim, gente, eu via no céu como um resplendor de um fogo subindo pelo céu. É como se a estrela caiu e ela deu um estrondo tão grande que o resplendor saía pelo céu, o fogo dela saía pelo céu. E era o som, eu não via fogo nem nada, sabe? Só aquele vermelhão, aquele resplendor vermelho no céu. Saía assim, de baixo para cima no céu, sabe? Aquela coisa mais linda. E aí, quando eu vi aquilo tão lindo, eu corria para contar para minha irmã, e a minha mãe estava do lado. E aí eu dizia assim, Kátia, você viu uma estrela grande, linda que estava no céu? Ela disse, vi. Eu disse, Kátia, aquela estrela caiu. Aquela estrela caiu, e quando ela caiu, acho que houve um estrondo, como ela era muito grande, ela deve ter explodido, que apareceu um clarão no céu vermelho, né? E aí, quando eu dizia assim para ela, gente, que coisa linda. Gente, aparecia no céu uma visão, era como se fosse, não era de repente, sabe? Não era aquela coisa assim, pá, de repente não, aquele estrondo não.
Era algo assim, uma imagem que ia aparecendo do céu assim, ia clareando, ia aparecendo, gente, um monte de cavalos brancos e pessoas de branco, assim, anjos de branco. E era a coisa mais linda, gente, aquele clarão. E, desculpa, eu me emociono só de falar. Eu não tinha chorado ainda, gente. Eu não tinha. Mas agora falando, dá uma emoção. E aí, vinha aquelas pessoas, gente, de branco. Eu não conseguia enxergar nenhum, eu não vi fisionomia de ninguém, eu não vi quase nada, até porque na visão, no sonho, eu ficava apavorada, eu ficava alegre, né? E aquele monte de... aquela visão, aquele céu aberto e aquelas fileiras de anjos, coisa mais linda, sabe? E eu só vi aquele montão de filas de pessoas de branco. Só aquelas filas, aquela coisa mais linda. E eu via trombetas também. Eu não ouvia nada, mas eu via trombetas assim. E aquela coisa mais linda, gente, vindo assim. E quando eu via aquilo, eu começava a gritar. Mãe, gente, é o arrebatamento, Jesus voltou. Glória a Deus, Jesus voltou, eu tô muito feliz. Jesus veio me buscar. Só, gente, que eu lembrava que eu estava com uma calça calça de academia, sabe? E eu gosto muito de usar saia, foi opção minha. Como eu falei, quem convenceu o Espírito Santo, ninguém me obrigou. Eu fui criada assim, né? Meus pais me ensinaram a andar bem vestida, a andar de saia e tudo, porque é como se... O que eu penso assim, eu acho que a mulher tem que ser diferente, né? Não só a mulher, nós temos que ser diferentes mesmo. E o homem não usa saia, então eu uso aquilo que só a mulher usa. Eu até gosto disso, eu gosto de exclusividade. Então, se só a mulher pode usar, eu vou usar e abusar, que o homem não pode usar também. Então, foi o Espírito Santo mesmo que tocou em mim para me usar somente saias. E eu gosto só de usar saia. Eu uso calça de academia, leg, porque eu faço academia. Então, eu uso só mesmo para ir para academia, faço meus exercícios, volto, tiro e pronto, eu uso saia sempre. Só que, na visão, eu estava com uma leg, eu estava de calça. Gente, e aí eu corria pro meu quarto. E na hora que eu estava trocando a roupa, colocando uma saia e com aquela certeza que Jesus ia me levar, eu lembrava que eu tinha cometido o pecado. E aí, quando eu lembrava, eu dizia, Senhor, me perdoe. Me perdoe, Senhor, me arrependo. Só que era um arrependimento, gente, tão falso. Era um arrependimento de desespero, não era arrependimento, sabe? Era desespero mesmo. Então, naquela hora, eu dizia, eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo de tudo. Eu me arrependo do que eu cometi, não era para me ter feito isso. Aí, vinha aquela coisa, aquele questionamento, sabe? Senhor... Mas o Senhor veio justamente no dia que eu resolvi cometer esse pecado. Senhor, por que o Senhor não me avisou antes, Senhor? E vinha aquela revolta, sabe? Aquela coisa assim, porque eu tenho aquele relacionamento com Deus e eu sempre pergunto para o Senhor, eu sempre falo, eu sempre tenho... o Senhor sempre às vezes me avisa de algo, ou Ele me diz algo que vai acontecer de bom, né? Geralmente de bom o Senhor fala, de ruim geralmente o Senhor não fala. Mas eu na hora eu dizia, Senhor, como se fosse um filho com pai. Mas pai, o Senhor me surpreendeu dessa forma, né? O Senhor deixou para vir justamente no dia que eu pequei, né? E me perdoe, Senhor. E aí começou a entrar a dúvida, né? Eu tava certa que subiria, mas aí começou a entrar a dúvida. Eu disse, pode ser que eu não suba, né? Porque eu cometi esse pecado. E aí, gente, quando eu colocava a saia, eu corria lá pra fora. Quando eu chegava lá fora, gente, tinha uma pessoa, um homem normal como a gente. Não tinha nada assim de esplêndido nele, de anjo, nem nada. Tava aquela visão ainda lá em cima, mas eu nem olhava, né? Eu via aquela claridão. Mas tinha aquele homem separando pessoas, gente. E tinha umas filas muito pequenas. Inclusive, a fila que eu ia tentar entrar, tinha 3 pessoas na fila. Não era aquelas filas, não. Eram filinhas bem pequenininhas, 2 pessoas, 3 pessoas, 1 pessoa, sabe? Bem pouquinho mesmo. E aí eu olhava assim para uma fila e quando eu ia entrar, ele dizia assim, não, aí não, viu? Aí não é para você não. E eu olhava assim para ele
E eu dizia, e eu olhava para ele e dizia, como é que ele sabe que não é para mim? Ele não sabe de mim, ele não sabe da minha vida. Aí vinha assim na minha cabeça, eu acho que ele tem alguma visão e ele vê alguma visão na gente e Deus dá um sinal se a gente pode ir ou se não pode ir, né? E ele falava assim e olhava assim e saía. E ia atrás dos outros, é como se ele estivesse procurando aqueles que iriam com ele, sabe? E ele ia colocando na fila. E eu, gente, eu olhava assim, eu dizia, não acredito. Eu acho que eu não vou, porque eu cometi esse pecado. Eu fiz esse pecado e eu não me arrependi. E aí, depois que Jesus vier, não adianta mais se arrepender. E aí eu ficava, meu Deus, e agora? Aí, gente, eu olhava assim, tinha uma moça sentada e ela super triste. Ela dizia, olha, não nem adianta você tentar entrar nessa fila aí, porque ele não deixa, só entra quem ele quer, quem ele decide. Se você tentar entrar, ele não vai permitir. Aí só são os que vão. Gente, eu olhava assim pra ele como uma criança pidona, sabe? Como se eu dissesse assim, olha direito que você vai ver alguma coisa em mim. E eu ainda tinha esperança que naquele período ali o Senhor me perdoaria e eu iria junto, né? Eu iria subir junto, só que não. Eu sentava assim do lado da moça e começava a pensar e dizia, nossa, e agora é o fim, agora... Aí eu pensava assim, de Deus ninguém esconde, a Deus ninguém mente, a Deus ninguém se esconde. E eu tô pensando que Deus é homem, né? E que vai entrar na minha lábia aqui, né? Gente, eu sentava do lado dela e eu não entrava na fila. A minha mãe, eu ouvia quando a minha mãe dizia assim, eu passava naquele tumulto, naquela coisa, né, olhando se eu ia, se eu não ia, quem era que estava indo, e eu via minha mãe assim, conversando com alguém, dizendo assim, ela, quando viu, saiu chorando porque sabia que não ia, e ela estava falando da minha irmã, que a minha irmã, quando via aquela visão, ela saía correndo e chorando, porque ela tinha certeza que ela não ia. E eu também, infelizmente, sentava do lado, desolada, desesperada, gente, é um desespero, o último desespero que a gente pode ter, sabe? Enfim, não tem como, não tem jeito. Então, assim, naquele momento, minha mente foi voltando, e eu percebi, gente, que era uma visão. E graças a Deus, naquele momento, eu disse, gente, eu ainda tenho chance. Eu ainda tenho como ter uma vida santa com Deus, de correr do pecado, de me santificar, gente, de ter mais intimidade com Deus, de dizer não pro pecado. Eu ainda tenho chance, gente. Eu falei, eu voltei, eu tô aqui. Era só um sonho, pra mim foi um pesadelo. Então, se para mim foi um pesadelo naquele momento, gente, vai ser um pesadelo para muita, muita gente. A palavra diz, né, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Gente, eram poucos demais. Tinha gente, muita gente ali, um tumulto, mas eram poucos que estavam separados ali para subir, né? Inclusive eu não conseguia entrar na fila porque eu sabia porque, eu tinha consciência porque. Então, gente, olha, o vídeo já tá muito, muito longo. Eu quero finalizar só tirando as minhas conclusões dessa visão, né? O que eu entendi, o que Deus falou comigo. Primeiro, vai vir de repente, sabe? Na hora que a gente menos espera. Na visão, eu lembrava da minha mãe. Eu dizia, puxa vida, minha mãe dizia que não ia vir agora. E era justamente do jeito que eu falei, que Jesus viria agora sim. E que iria ser num momento que a gente nem esperava, né? Então, não foi como ela falou. E eu acho que eu acreditei mais nela do que no que eu falei. Então, Jesus veio mesmo. Então, ele vai vir de repente, na hora que a gente não espera, na hora que a gente vai bem tranquilo, né? Segundo ponto, a gente pecou, não adianta. Nós vamos ter consciência naquele dia do que a gente está fazendo. E não existe esse negócio assim, eu pequei sem perceber, sabe? Nossa, Jesus veio, Jesus não vai me levar e eu não sei nem porquê. Não vai existir isso, gente. A gente vai ter consciência sim. Tem coisas que a gente faz que a gente sabe que é pecado, que a gente sabe que é errado. Deus já tem falado, Deus já tem mostrado, já tem preparado pessoas para dizer pra gente, isso não deve ser feito. E a gente continua fazendo. E aí, quando Jesus vier, a gente vai ter essa mesma sensação. Nossa, eu sabia que não era para fazer, mas eu fiz.
E agora não vai adiantar mais. Então, assim, enquanto Jesus não vem, gente, Jesus é o nosso advogado, ou seja, nós podemos dizer para ele, implorar o seu perdão, nos arrepender, e ele está pronto a nos abraçar, a pagar nosso pecado e a nos receber e colocar o nosso nome no livro dos escolhidos. Mas se nós deixar para se arrepender quando Jesus vier, não é impossível, gente. Não dá, não adianta. Não adianta chorinho, não adianta showzinho, não adianta espernear, não adianta querer se justificar na hora. Porque Deus sabe, Deus conhece. Então, assim, eu vi aquele homem, ele era muito frio, ele só dizia assim, não, você não vai, ponto final. Ele olhava assim pra mim como se ele dissesse assim, você sabe por quê, não tem por que eu explicar, não tem por que você questionar, também não quero ouvir seus questionamentos, entendeu? Então, assim, quando Jesus vier, gente, vai ser desse jeito. Então, se prepare, é o momento de nós nos prepararmos, é agora. Gente, eu tô muito feliz porque eu ainda tenho tempo de me preparar e de pensar bem antes de cometer algum pecado que eu já sei que é errado, né? Jesus está voltando, sim. Pode ser que ele volte hoje, pode ser que ele volte daqui 100 anos, só que ele vai vir na hora que nós não esperamos. Então, é importante nós estarmos esperando todos os dias, todos os momentos, todas as horas. Nós almejarmos o céu como se fosse o nosso lar, como se fosse a nossa pátria, o nosso lugar, sabe? Vamos para o céu. Eu sempre penso assim, o céu é o meu lugar. O céu é o lugar que eu vou me encontrar com o Senhor, vou me reencontrar com a minha irmã, eu vou reencontrar aqueles que eu amo, os heróis da Bíblia. É o lugar que eu quero viver para sempre, gente, para sempre. Então eu convido vocês a se prepararem, a estarem se santificando. Deixa esse mundo, gente, esse mundo vai ficar, ninguém leva nada daqui, sabe? Nós temos que procurar as coisas espirituais, nós temos que colocar nossa fé em ação. Colocar nossa fé em Deus, porque o tempo está próximo, é tempo do fim, não existe mais nada de bom aqui, é tempo de nós nos prepararmos, porque Jesus está voltando. E se ele voltar, gente, e a gente ficar, vai ser muita dor, vai ser muito sofrimento, tá? Então, vai ser poucos, que você seja aquela minoria, que nós sejamos os escolhidos, e não aqueles que vão ficar para sofrer eternamente aqui, tá? Então, olha, que você tenha entendido essa visão. Me desculpe ter alongado tanto, mas para me conseguir explicar, eu tive que alongar o vídeo. E que Deus abençoe sua vida e que você guarde no coração a palavra de Deus. Não é essa visão, não. Você guarde a palavra de Deus, porque é ela que salva, é ela que liberta e é ela que nos leva para o céu, tá? Então, Deus te abençoe, Deus abençoe você. Um beijo grande, eu espero que você tenha entendido. Um abraço e tchau!